Oi, Gui, Juju, Carolzita. Oi, Vânia, tudo bem? Vamos entrando, meu óculos já embaçando, com calor. Brian, você está aqui. Olha o meu óculos embaçando, gente. Ai, eu odeio quando esse óculos fica embaçando. Esse calor. Vai ficar assim. Tá muito quente. Tudo bem, Brian? Bruna. Vamos entrando, meninas e meninos, para a live de hoje. Gleice está entrando. Brian, o tema de hoje é por que o TDAH ele é mais severo, digamos assim, ele tem um peso maior nas mulheres do que nos homens. Há uma diferença realmente nos... É que eu esqueci o título agora. Por que as mulheres sofrem mais, na realidade, com o TDAH? Mas é interessante você saber que você pode acabar namorando uma mulher que tem TDAH e você vai entender as diferenças. Então, ontem foi o dia de vocês, né, TDAHzinhos, então parabéns para vocês, parabéns pelo Dia Mundial do TDAH. Eu fiquei muito feliz com a receptividade do vídeo que eu fiz ontem para todos vocês, né, o compartilhamento, muitas pessoas com tantos perfis voltados para o TDAH. E desde que eu comecei com o meu trabalho aqui no Instagram, foi exatamente a minha proposta, né, dentro de tudo que eu estudei, eu via sempre a precariedade em termos de informação a respeito do déficit de atenção aqui no Brasil. Então, uma das minhas propostas, uma das minhas missões realmente foi trazer para vocês e para as pessoas que não conhecem, ou para as pessoas que já conhecem e que queiram se aprofundar mais a respeito do déficit de atenção, a educação e a informação, porque é isso realmente que liberta as pessoas. Oi, Gabriela, tudo bem, querida? Muito feliz de ver você aqui. Oi, Luísa. Tem uma música para vocês tocando no fundo? Que música? Por que será? Vamos averiguar o porquê dessa música estar tocando. Pronto. Passou? A Juliana descobriu. Eu nem tinha reparado. O fone está conectado com o seu novo. Saiu a música, gente? Dá um ok se saiu a música, sim ou não? Detalhes técnicos. Que ótimo. Então, gente, vamos começar. Obrigada, Luísa, obrigada. Pronto, a música é resolvida. Então, vamos começar a live de hoje. Já são 21h42. Hoje é um tema muito interessante e quero que vocês prestem atenção, que vocês coloquem o caderninho de vocês do lado para vocês fazerem as suas anotações, as suas observações. Isso é muito importante, ok? Então, por que as mulheres sofrem mais com TDAH? Esse é o tema da live de hoje. Então, vamos começar com o nosso boa noite. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas e os meus TDAHzinhos. Sejam muito bem-vindos à live de hoje, de toda terça-feira, às 21h37.
É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse dia chuvoso aqui do Rio de Janeiro. É muito importante nós nos mantermos assim conectadas e conectados para aprendermos cada vez mais, para realmente nos desenvolvermos. Porque eu aprendo com vocês e vocês também aprendem comigo, ok? Tudo bem, Gabriela? Olha eu aqui. Muito feliz em ver vocês. Eu sempre fico muito feliz em ver vocês aqui. A Patrícia já chegou, a Vânia. Muito bom ver vocês aqui. Então, por que eu trouxe esse tema, né? Por que as mulheres sofrem com o TDAH? É muito interessante observar que o TDAH ele exige muito mais das mulheres do que é exigido aos homens. Então, os médicos, na realidade, eles precisariam ter um diferente conjunto de, digamos assim, eu quero pensar em inglês, digamos, de ferramentas para diagnosticar e tratar o transtorno do déficit de atenção. Entre os gêneros, né? Entre o homem e a mulher. E é importante salientar, sim, que as mulheres merecem um melhor entendimento, uma melhor compreensão em como o transtorno afeta todas vocês. É diferente? Sim, é diferente. Então, essa pesquisa que eu fiz, e isso é uma coisa que eu já tenho em outros livros que eu estudo sobre déficit de atenção, o quanto realmente o déficit de atenção ele impacta as mulheres. Ele impacta, sim, de uma forma diferente que não impacta nos homens. Apesar de ter os mesmos sintomas, as mesmas características de desatenção, dificuldade de organização, planejamento, gerenciamento de tempo, todos os sintomas. Aí, a hiperatividade, a impulsividade, mas ele tem um peso diferente em vocês, mulheres. Então, segundo a psicóloga clínica americana, especialista em TDAH, e ela, a Ellen Littman, ela é uma especialista, ela foi, digamos, uma pioneira em fazer essa pesquisa, fazendo a diferença entre os gêneros, entre os sexos, né? O impacto do déficit de atenção nas mulheres e o impacto que causa nos homens. E a maioria, segundo ela, a maioria das principais pesquisas sobre o TDAH nos diz que não existem diferenças significativas em como o transtorno se apresenta no homem versus na mulher. Só que, na maioria dos dados, na maioria daquilo que é aprendido, daquilo que é medido, porque testes são assim, precisa mensurar, sugerem que os sexos experimentam o mesmo tipo, número e severidade de sintomas. As mesmas lutas acadêmicas, as mesmas lutas escolares no período de escola, o mesmo número de transtornos comórbidos, né, as comorbidades, e a mesma eficácia da medicação. Só que as experiências, a realidade, as experiências vividas por vocês, mulheres, deixam claro, deixam nítido que essa história não é assim como está colocado nesses dados, nessas pesquisas. É uma história completamente diferente. Então, é fato que mulheres com TDAH enfrentam muitos dos mesmos sintomas que os homens. Isso é verdade. Mas também, o que acontece? Quando é que começa a aparecer essa diferença? Né? O que torna isso diferente? Porque vocês têm um peso, nós mulheres, eu não tenho TDAH, mas vocês mulheres que têm TDAH, têm um peso adicional de papéis de gênero restritivo, a variação dos hormônios e uma tendência maior a duvidar de si mesma e, infelizmente, também muitas vezes a automutilação. Então, isso são estudos dessa psicóloga americana que ela é especialista em TDAH e ela foi pioneira lá nos Estados Unidos em fazer essa diferenciação do TDAH nos gêneros, tanto no homem quanto na mulher. Então, as pesquisas elas revelam que, embora os sintomas diários eles possam refletir um no outro, a longo prazo, homens e mulheres com TDAH
realmente enfrentam resultados dramaticamente diferentes. Eu acho assim, é muito interessante porque eu tenho um livro de uma psicóloga americana e ela também foi há muitos anos estudando sobre TDAH, a Sari Stolden. E ela fala exatamente isso, né, a dificuldade que a mulher encontra em fazer um diagnóstico com TDAH. Tudo isso eu coloquei exatamente no material de hoje. Mas é a dificuldade que se encontra em fazer um diagnóstico, um médico fazer um diagnóstico de uma mulher com TDAH. Porque, na maioria das vezes, né, aquela menina que está no fundo da sala, sonhadora, vive no mundo da lua, às vezes é muito falante, ela tem o déficit de atenção, só que não fica uma coisa evidenciada, não fica uma coisa de cara percebida. É muito mais comum o déficit de atenção ele ser percebido nos meninos, né, por causa da hiperatividade, da impulsividade, e acaba gritando mais em função dessas características, desses sintomas, e a professora acaba notando porque fica mais evidente, do que na menina que está ali no cantinho da sala, se esforçando muito para prestar atenção, se esforçando muito para focar, para realmente não desviar a atenção dela, porque ela tem as mesmas características, só que a maneira com a qual vocês se manifestam é igualmente diferente, e isso desde pequena. Desde meninas vocês acabam adotando esse comportamento. Então, talvez seja a hora, seja o momento do que foi estabelecido como TDAH e das próprias mulheres de vocês aceitarem que as diferenças de gênero desempenham um papel muito mais significativo na vida do que já foi pensado. Então, como é que nós podemos começar a entender a experiência feminina do TDAH, né? Como é que nós podemos mudar esse modelo, né? Esse padrão estabelecido, porque existe o déficit de atenção, ele, dentro do manual de diagnóstico e estatísticas de transtornos mentais, né, que é o manual, o grande manual onde ele aparece, a 5ª edição, como eu volto a falar, todas as pesquisas elas são fundamentadas no sexo masculino. E nós, vocês mulheres, acabam ficando negligenciadas, porque o diagnóstico se torna muito mais complexo. Dá uma pausa aqui para ler vocês aqui. A Gabriela, eu me frustro, não consigo dar conta de tudo em casa, às vezes me sinto fracassada. Olha, Gabriela, essa tua fala, você não está sozinha, nós estamos aqui perante outras mulheres com TDAH, com certeza, ou uma mãe que tem uma filha com TDAH, ou uma filha que esteja aqui porque a mãe tem a TDAH. E esse sentimento de fracasso é uma coisa muito real, muito presente na vida de uma mulher com TDAH. Por quê? É exatamente essa questão do que foi estabelecido na sociedade, na nossa cultura, como a mulher ela precisa se comportar perante a sociedade. Quais são as expectativas que a sociedade tem em relação à mulher? Então, a mulher, principalmente a mulher latina, né? Eu não falo nem da mulher europeia ou da americana, onde talvez essa autonomia, essa independência, porque lá não existe empregada, não existe aquela pessoa que faça as tarefas domésticas que realmente todo mundo tem que fazer. Então, essa distribuição de tarefas não fica muitas vezes centralizada na mulher. Ela é distribuída um pouco mais, talvez, com o homem, é mais dividida. Só que a mulher aqui no Brasil, o latino, né, todas as Américas aqui, América Latina, América do Sul, nós temos esse papel de que a mulher ela foi criada para casar, né? Ainda existe isso, por mais que estejamos no século XXI, ainda existe essa construção de que a mulher ela precisa atender perfeitamente às tarefas domésticas. É como se ela não atendesse a essas exigências que a sociedade impõe a ela
não tem serventia, ela deixa de ser capaz, ela é, como você colocou, uma fracassada. Ela é uma fracassada porque não consegue se organizar, porque ela não consegue preparar uma festa, porque ela não é boa na cozinha, ela não é boa para lavar as roupas. Então, tudo isso tem um peso muito grande na mulher. Daí esse sentimento de fracasso, porque ele é oriundo das expectativas alheias, da expectativa que a sociedade tem perante a mulher. Então, como podemos mudar esse modelo para incluir as mulheres? Bem, como eu falei, eu volto a repetir aqui, o TDAH, ele foi primeiramente definido com base nos comportamentos dos meninos hiperativos. E, de fato, até 2013, o TDAH ele estava inserido no grupo com os transtornos de comportamentos disruptivos da infância, no Manual de Diagnóstico e Estatística, que é o DSM 1º, 5º. Presume-se que os critérios diagnósticos para o TDAH sejam tão precisos para as mulheres desatentas quanto para os meninos hiperativos. Então, as avaliações quantitativas ainda focam nos comportamentos externos que interferem com outras pessoas. Então, o que acontece? A maioria das mulheres luta com um sentimento internalizado de comprometimento que afeta o seu senso do eu e das habilidades pessoais para gerenciar a própria vida. O que eu quis dizer com isso, gente? Que esse sentimento que vocês carregam de fracasso, de incompetência, de vergonha, porque vocês não conseguem realmente fazer uma tarefa doméstica, vocês não conseguem acompanhar determinado padrão estabelecido, o que é feito pela mulher, o que é feito pelo homem. Isso para vocês realmente acaba comprometendo o quê? O senso que vocês têm a respeito de si mesmas e das habilidades pessoais para gerenciar a própria vida. Então, pegando a questão do déficit de atenção, porque vocês ainda não têm a resposta, que tudo isso gira em torno de um comportamento oriundo do transtorno, do déficit de atenção. As funções executivas, né, todas as habilidades que estão inseridas, elas ficam comprometidas. Então, vocês vão ter dificuldades para se organizar, para se planejar, para iniciar e começar uma tarefa, para vocês gerenciarem o tempo, para vocês gerenciarem as emoções de vocês, que existe muita a instabilidade do humor de vocês, então tudo isso fica comprometido e vocês muitas vezes não sabem que isso tem um nome. Então, para atender aos dados mais novos, relacionados a essas experiências que vocês, mulheres com TDAH, têm, o modelo que atualmente existe, o modelo conceitual do TDAH, ele tem que mudar, ele precisa mudar, deixar de realmente ser observado o comportamento e se enfocar no comprometimento que acarreta na vida de todas vocês. Então, as diferenças na apresentação e no impacto refletem o quê? Uma falta de evolução na compreensão acerca da mulher e do TDAH. Lembre que eu falei desde o início que o TDAH ele foi primeiramente definido com base nos comportamentos dos meninos hiperativos. Não foi feito com as mulheres, foi feito com base em cima dos meninos hiperativos. E aí tem toda essa questão. Então, a mulher que se desespera, que nem a Gabriela falou aí, que ela se sente uma fracassada, a mulher que se desespera por não conseguir dar conta das tarefas domésticas, ou porque se atrasa sempre para buscar o seu filho na escola, porque ela está sempre chegando atrasada no trabalho, ela sempre entrega com atraso as suas tarefas de trabalho, ela
pode ser interpretada como uma pessoa ansiosa, existe sempre a questão da ansiedade, ou que tenha um distúrbio de humor. Só que, no entanto, esses sentimentos que são subjacentes, crônicos, são crônicos de inadequação e vergonha, eles são difíceis de serem reconhecidos e articulados. E são mais desafiadores para os médicos reconhecerem e quantificarem, fazerem realmente um mapeamento disso. Então, a situação se complica por quê? Porque vocês se esforçam para esconder as suas diferenças e relutam em pedir ajuda. Então, vocês duvidam de si mesmas e recuam quando a credibilidade de vocês é questionada. E aí que, quanto mais vocês têm dificuldades em externar as dificuldades que vocês têm, quanto mais vocês tentam... A fala é exatamente essa, é como se vocês tentassem se curar do déficit de atenção. Vocês se esforçam no sentido de parecerem normais, né? Como se o déficit de atenção fosse uma doença, e não é. Vocês percebem sim que vocês são diferentes, vocês agem de uma maneira diferente, vocês processam as coisas de uma forma que é totalmente não convencional, e isso entra em choque exatamente com o que a sociedade espera de vocês, porque vocês, entre aspas, não atendem às expectativas da sociedade e também das pessoas que convivem com vocês. E isso é extremamente prejudicial para vocês, porque vocês se calam, vocês silenciam as dores, as lutas, os desafios que vocês enfrentam todo santo dia. E isso é péssimo, é exatamente tudo que não deveria ser, vocês acabam fazendo, mas lógico, é uma pressão. Vocês são pressionadas a serem perfeitas, né? A mulher é pressionada a ser perfeita, principalmente no quesito gerenciar uma casa, tarefas domésticas, ou então você faz uma faculdade, você tem que ser a master da faculdade, você tem que ter um emprego perfeito, você tem que ganhar muito. Então, tudo isso vai de encontro a sentimentos que vocês carregam, que são as dificuldades que vocês têm, e vocês correm atrás que nem umas loucas para atender às expectativas alheias e deixam de viver a vida que vocês merecem viver. Meu parceiro parece meu pai, mas me ajuda muito, ele me ajuda demais, ótimo. Oi, Tamara. E nem sempre damos conta das tarefas domésticas. Sim, Gisele, isso é muito comum. Araceli, oi Araceli, boa noite. Gabriela, eu estou chorando até e tudo que sinto, eu entendo. Eu também chorando. Ana, Andresa. A Gabriela colocou aqui, me vejo num buraco. E um monte de roupa, louça, 3 crianças, casamento, trabalho, tudo em cima de mim. Me sinto afogando cada vez mais. Gabriela, a gente vai conversar e lógico que uma vez que vocês entendam o quanto os sintomas do TDAH interferem no dia a dia de vocês, vocês vão aprender a fazer essa separação, o que é o transtorno, o que é vocês. O déficit de atenção impacta a vida de vocês? Claro. É uma coisa real? Claro, é real, impacta. Vocês precisam aprender, vocês precisam se informar a respeito, porque eu bato nessa tecla o tempo todo. Quanto mais vocês aprenderem a gerenciar os sintomas do TDAH, como ele está presente na vida de vocês, mais fácil fica para você administrar todas as questões da sua vida. Só que existe sim a maneira que vocês precisam criar
a vida de vocês, sejam nas estratégias, nas soluções, e não existem soluções perfeitas, não existem estratégias perfeitas e muito menos as estratégias e soluções que os outros dizem que vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer aquilo que seja eficiente, que funcione para vocês. Essa é como se vocês estivessem realmente chegando no oásis. Quando vocês descobrem que se eu fizer dessa maneira, que é totalmente anticonvencional, da minha colega, do meu colega, do meu marido, filho faz, não tem problema. Porque vocês estão aceitando o déficit de atenção de vocês, vocês estão validando a maneira que vocês são, como o cérebro de vocês funciona, e vocês se tornam realmente capazes de realizar tudo que vocês desejam realizar. O problema acontece que vocês amarram a maneira de vocês serem de acordo com o que os outros esperam que vocês sejam. E é isso que precisa ser desconstruído, é quebrar esse padrão mental de que eu tenho que fazer como o outro espera que eu faça. Não, você vai fazer as suas coisas, você vai viver a vida como você acha que precisa viver, de acordo com a sua maneira de ser. E aí sim, você vai criar uma estrutura, vai criar uma vida que atenda à sua maneira de ser, à sua essência, à sua verdadeira essência. A Solange diz, segundo a psicóloga, eu não tenho TDAH. Solange, estude, pesquise, se você se identifica com todas as características do TDAH, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou médica, eu não faço diagnóstico. Eu entendo sobre TDAH? Sim. Eu posso sugerir que você busque um psiquiatra, uma psicóloga, um neuro ou um profissional que realmente seja especializado em TDAH para que você tenha, porque todas as características induzem, tanto que existem. Existe uma ferramenta que é uma autoavaliação para você ver, a partir do momento que você se auto-percebe, se você se enquadra nas características. Então, a partir do momento que você tem essa percepção, mas o profissional está dizendo que você não tem, é momento de você buscar outro profissional. E isso acontece muito, tá, Solange? Porque não é todo psicólogo, e muito menos, eu já peguei, até aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, já peguei psiquiatra que nem sabia o que era déficit de atenção. E diz até que o déficit de atenção não existe. Então, há profissionais e profissionais. Então, qual é a minha sugestão? Que você realmente, uma vez que você se enquadre, se enxergue nas características, buscou informação e tudo faz sentido para você, então é buscar realmente um profissional que possa te orientar e realmente te dar um diagnóstico. A Vani Le Calazans, meu sentimento é de fracasso, não tenho um emprego estável, tenho 30 anos e só tenho relacionamentos fracassados. Não consigo tirar minha habilitação, nunca terminei meu curso de inglês. Vani, todas essas dificuldades, elas acontecem na vida de uma mulher com TDAH. Mas eu só quero dizer para vocês, todas vocês que sofrem, todas vocês que enfrentam vários desafios relacionados ao TDAH, tem solução, gente, tem solução. O déficit de atenção, ele tem tratamento. E uma vez que vocês se submetam ao tratamento adequado para o déficit de atenção, vocês começam um longo processo de aprendizado em como lidar com os sintomas do TDAH. E uma vez que vocês aprendam a fazer isso, vocês vão conseguir gradativamente alcançar tudo que vocês desejam. Então, não desistam de buscar ajuda, ok? É exatamente isso, Solange. Você acha que tem, mas não se acha preguiçosa, você tem vontade de fazer as coisas, em se organizar e tal, mas você não consegue. Sim, é uma questão do déficit de atenção, exatamente, e do desorganizado crônico. Então, buscar realmente se informar mais para ver se você se enquadra, e aí sim, buscar um profissional que te ajude é fundamental, Solange. Então, não desista de fazer isso, ok?
Então, gente, qual é o poder dos papéis de gênero? Muitas mulheres, o que elas acreditam, né? Vocês. Eu vou me conformar com relação às expectativas, aos papéis de gênero, e isso vai ser a rota da aceitação. Quer dizer, vocês silenciam porque vocês acham que esse é o caminho ideal para vocês serem aceitas. Vocês aceitam que o meu papel é esse, do fulano é esse, está tudo bem, vai ficar tudo perfeito. E não vai ficar tudo perfeito. Por quê? Porque vocês continuam padecendo dos mesmos problemas, enfrentando os mesmos desafios. Só que as demandas sociais de comunicação exigem o quê? Uma coreografia perfeita das funções executivas. Só que as mulheres com TDAH, elas são muito mais atormentadas por funções executivas imprevisíveis. Vocês têm essas dificuldades. Gente, isso é uma coisa real. Essas habilidades, as funções executivas dessas habilidades, elas precisam ser aprendidas, porque vocês têm grandes dificuldades relacionadas a essas funções executivas. Só que, sobrecarregadas e desesperadas, muitas vezes vocês aceitam que não têm direito a um sistema de suporte. Por quê? Porque muitas vezes vocês se consideram como o sistema de suporte. Então, é como a Gabriela falou. Ela, com certeza, a Gabriela deve ter grandes dificuldades em pedir ajuda. Então, ela é casada, tem 3 filhos, trabalha, né, tem um marido e, em vez dela pedir ajuda, em vez talvez até dela delegar determinadas tarefas, ela se acredita como um sistema de suporte e ela acaba ficando sobrecarregada. Essa geralmente é a questão de todas vocês. Vocês se sobrecarregam porque vocês se veem como um sistema de suporte. E por que as mulheres com TDAH têm um senso negativo de si mesmas? Por quê? Então, as mulheres que têm TDAH, elas costumam culpar a si mesmas por serem distraídas para darem conta das suas responsabilidades diárias. Então, nós estamos falando dos sintomas do déficit de atenção, que é a distração, a desatenção, a falta de foco, o esquecimento. Então, tudo isso dentro de um sistema onde essas obrigações diárias exigem muito de vocês, vocês acabam se culpando e ficam nesse círculo vicioso de quê? Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu sou burra. Vocês vão cultivando todo santo dia esses pensamentos que derrubam vocês. Então, a culpa por vocês não realizarem essas atividades diárias é muito grande. E geralmente vocês permitem que a falta de motivação, a desorganização ou o fato de atrasar, né, de vocês terem esses comportamentos, é como se isso definisse vocês e acabam adotando um comportamento que antecipa uma crítica ou uma rejeição. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo para vocês que uma vez que vocês saibam, tá bom, eu tenho TDAH, ele é real, ele existe, não é, vocês não são definidas pelo transtorno. Não são definidas pelo transtorno. É importante que vocês saibam, que vocês identifiquem o transtorno, mas que vocês façam a separação emocional. O que é o déficit de atenção? Sim, ele existe, ele causa realmente complicações na vida de uma pessoa. E o que é a sua pessoa? Você não é definida pelo seu déficit de atenção. Só que vocês acabam abraçando essa ideia de que essas questões, como eu coloquei, a falta de motivação, a desorganização, o atraso constante, é como se isso fosse a definição da pessoa de vocês. E não é. Então, culmina em quê? Com vergonha
da reação emocional que vocês têm, vocês acabam censurando vocês mesmas, vocês ficam nesse rigor, né, de vocês se censurarem, de vocês se culparem pelos insucessos, pelos fracassos, pelas conquistas que vocês não têm, ao invés de correr o risco de ter uma resposta inadequada. Em vez de vocês falarem que vocês têm dificuldades, vocês não falam. Vocês abraçam como se tudo estivesse perfeitamente normal, gerenciável, administrável, vocês não precisassem de ajuda e vocês vão levando a vida dessa maneira. Então, no ambiente em que vocês estão em casa, quando vocês estão menos vigilantes, as frustrações desencadeiam uma série de explosões direcionadas ao parceiro, né, a pessoa com a qual vocês convivem, ou aos filhos de vocês, com quem vocês convivem. Vocês acabam criando realmente outros embaraços, porque vocês na realidade não usam da assertividade. A comunicação de vocês, em vez de vocês gritarem, pedirem ajuda, vocês silenciam. Então, em determinados momentos, vocês acabam explodindo, deixam vir à tona toda essa angústia que vocês carregam e acabam explodindo com o parceiro ou com as pessoas que vocês convivem ou com os filhos de vocês. Esses episódios, que não são intencionais, fazem com que vocês se sintam desmoralizadas e com uma carga grande de arrependimento. E claro, sem uma explicação neurobiológica, vocês costumam atribuir estas inadequações a um caráter defeituoso. E é por isso que vocês falam que vocês se sentem erradas, que vocês se sentem tortas, que vocês se sentem, quando eu me curar do TDAH, eu vou ser uma pessoa feliz, como se o TDAH fosse um defeito, e não é um defeito. Então, eu posso dizer praticamente, meninas, que toda mulher que eu conheço, realmente padece disso, desse sentimento de carregar, é como se vocês carregassem uma grande cruz e fossem obrigadas a carregar essa cruz. E isso que para mim é o mais doloroso, vocês não enxergarem a beleza de todas as características únicas que vocês têm, porque vocês focam tanto nos defeitos de vocês, vocês focam tanto nos fracassos que vocês têm, que vocês vão recebendo ao longo da vida, que vocês não conseguem ver os pontos fortes que vocês têm. E é isso realmente que vocês precisam fazer essa mudança, fazer essa desconstrução, principalmente no mental de vocês. E qual é o outro tópico? Por que as mulheres com TDAH são perfeccionistas? Por que a maioria de vocês é perfeccionista? Então, eu posso dizer, na minha experiência, que praticamente toda mulher com TDAH que eu conheço é perfeccionista. Todas, sejam as minhas clientes de organização residencial, sejam as minhas clientes de mentoria, sejam as pessoas que convivem comigo, no caso a Tamara e a Juliana e até o meu marido também, todos são perfeccionistas. Isso é assim, uma característica muito marcante em todas as pessoas com TDAH e muito nas mulheres. E tem um porquê, claro que tem um porquê. E é comum observar que muitas mulheres, elas adquiriram sim uma certa autoestima através dos seus sucessos acadêmicos de escola, porque o TDAH não tem nada a ver com falta de inteligência, pelo contrário, muitas vezes o fato de você ter um QI elevado faz com que você consiga até gerenciar determinadas questões do déficit de atenção. Mas vocês se esforçam muito, vocês se esforçam de uma maneira assim sobrenatural.
Só que quando vocês chegam na fase adulta, o que, que acontece? Vocês continuam se fiando, confiando no intelecto de vocês, para ajudá-los a compensar as outras áreas que são deficientes, né? A área da organização, do planejamento, vocês não conseguem dar conta das tarefas de casa e tudo mais. Só que a dificuldade de sustentar a atenção, de vocês realmente conseguirem driblar essas outras questões, faz com que vocês questionem as habilidades de vocês. É como se vocês estivessem sempre se julgando se de fato vocês são boas, se vocês conseguem fazer alguma coisa, por mais sucesso que vocês tenham nessa área acadêmica, vocês tenham se formado, e às vezes em mais de uma faculdade, fazer mais de uma carreira, vocês têm vários idiomas, mas vocês estão sempre questionando, será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou inteligente? Será que... Por quê? Porque vocês ficam fazendo a comparação. Eu não sou boa nisso, mas eu sou boa nisso aqui. Então, será que eu sou boa? Será que realmente é tudo isso que eu julgo que eu sou? Não, eu acho que eu deveria melhorar. Aí vocês estão sempre em busca de melhorar, 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 porque vocês acham que precisam ser perfeitas para serem aceitas. Só que o sucesso, no momento atual, né, agora, exige o quê? Grandes investimentos de tempo e energia. E vocês fazem o quê? Vocês se comparam de um jeito rígido, de um jeito severo, com as pessoas, né, que estão à volta de vocês, que convivem com vocês, que parecem que fazem as coisas de uma maneira muito simples, de uma maneira que não exige nenhum esforço. E vocês ficam obstinadas a mostrar um lado, uma imagem perfeita, uma imagem imaculada, como se igualmente vocês não realmente exigissem de você um esforço sobrenatural. Então, não, eu sou perfeita, vocês têm que apresentar realmente uma fachada perfeita. Ah, Elda, mas isso também acontece com os homens. Elda, acontece sim. Só que eu não sei se você pegou o início da live, a mulher, ela tem um peso muito maior, principalmente com relação às expectativas que a sociedade tem em relação a ela, principalmente nós aqui, latinos. Então, esse peso, isso não existe no homem. Ele existe muito mais na mulher. E na mulher com TDAH, isso é muito mais sofrido. Entendeu? Não é que não aconteça, eu botei exatamente no início. Todos os sintomas, todos os desafios, eles são iguais, mas existem determinadas particularidades nas mulheres que é totalmente diferente realmente do que acontece com o homem que tem a TDAH. A Gisele, podem confundir com depressão, bipolaridade, pedir ajuda é algo muito difícil para mim. Tá. Falei para o meu marido que tem TDAH e quando os mal perguntou se estou com depressão. Iva Branco, não consigo parar de chorar. Por que, Iva? Geralmente são caros, silenciar é bem triste, para mim as atividades com mais tédio são um desafio para mim, com certeza. Aí tem que buscar estratégias para te motivar. Exatamente, pressão em casa, faculdade, e é tenso, e com as mães. Ah, meu Deus, é uma luta. É luta, sim. Eu tenho pedido ajuda, mas minha mãe não acredita. Ela manda eu procurar a Deus porque eu não sei o que é ter problema. Meninas, vocês sabem que muitas vezes vocês não serão ouvidas. Então, vocês sentem as dores. Vocês buscar realmente grupos que apoiem vocês, pessoas que realmente entendam vocês, não rotulem vocês, não julguem vocês, para vocês realmente construírem a vida que vocês desejam.
Vanille, onde eu posso buscar ajuda aqui no Rio? Vanille, me manda um direct, por favor. Vanille Calazans aqui no Rio é muito difícil, eu pelo menos acho. Geralmente são caros. Gente, tudo isso vai aqui no Rio de Janeiro. Existem sim. O profissional, o psiquiatra especialista em TDAH, ele é caro. Ele é caro. Dificilmente você vai achar realmente um profissional que seja especialista, que esteja num plano de saúde. É muito difícil mesmo. Então, o mais importante, mesmo que seja, caramba, eu vou juntar dinheiro para poder, nem que seja pagar essa primeira consulta para ter um diagnóstico e a partir daí realmente você buscar um profissional. Isso aconteceu com a Tamara, minha filha. Eu posso até depois dar o telefone da clínica onde ela e a Juliana vão, são atendidas por essa psiquiatra. Estou organizada, deixa eu ver isso mesmo. Depois que me aceitei pedir ajuda, tudo mudou. Tá, a Juju está orientando aqui. Gabriela, vocês já leram o livro Mentes Inquietas? Foi o meu primeiro, acho que foi o meu primeiro livro, Gabriela. Eu li Mentes Inquietas, eu li No Mundo da Lua, de Paulo Matos. E isso foi em 2000. Nossa, eu li faz muito tempo. Eu ainda nem era personal organizer, nem estava nesse caminho, mas sempre me interessou muito. Então, meninas, o que acontece? Voltando para o perfeccionismo de vocês, o perfeccionismo, essa rigidez que vocês adotam, né, de serem perfeitas, ele tem um preço alto. E como? Esse automonitoramento, né, de vocês serem extremamente exigentes consigo mesmas, é implacável, é alimentado por uma exaustiva ansiedade. Por quê? Vocês não podem errar. Essa é a fala de vocês. Eu não posso errar. Então imagina uma pessoa que constantemente lança esse tipo de pensamento para si mesma. Fulana, você não pode errar. Você vai viver sempre num eterno padrão de ansiedade. Você vai cultivar a ansiedade constantemente na sua vida. Só que algumas mulheres, elas ficam a maior parte do tempo imersas em preparativos obsessivos para alcançarem essa ansiedade. Só que quando algo sai errado, que fuja desses padrões altos que vocês estabelecem, que são inalcançáveis, porque a perfeição não existe, vocês se sentem desmoralizados, vocês se sentem sem valor e indignas de compaixão. Então, vocês erram, né? Vocês assumem a culpa pelo erro, porque vocês se tornam implacáveis consigo mesmas e vocês nem aceitam a ajuda do outro, porque vocês se sentem indignas de compaixão. Vocês não aceitam que o outro realmente compreenda que você errou de determinada maneira e vai querer te ajudar. E isso que é cruel. Vocês são cruéis consigo mesmos. Só que essa fachada que vocês adotam de perfeição, ela só é bem-sucedida se ninguém suspeitar do desespero que consome vocês. Só que essa máscara de conformidade, ela nunca permite que vocês sejam conhecidas, porque vocês não se abrem, vocês não se expõem, vocês não se mostram, porque eu não posso mostrar as minhas fraquezas, os meus defeitos, as minhas dificuldades, porque vocês se acham indignas de compaixão. Então, como vocês não permitem serem descobertas nas dores que vocês carregam, vocês não mostram a dura realidade que vocês enfrentam e manter essa imagem perfeita, né, de não, eu sou perfeita, nada me abala, vocês lutam secretamente, só que essas lutas que são secretas, essas lutas que só vocês sentem, elas não deixam de ser menos prejudiciais. Pelo contrário, vocês desenvolvem um padrão de ansiedade muito grande,
vocês desenvolvem a depressão e isso acaba complicando o cenário de vocês. Aí é que entra o papel das comorbidades na vida de vocês, em que geralmente, como vocês, deixa eu ver o horário, como vocês brigam para manterem essa imagem perfeita, vocês acobertam os desafios que vocês enfrentam. Quando vocês vão em busca de um profissional, vocês vão em busca porque vocês têm um quadro sério de ansiedade, vocês têm um quadro sério de depressão e quando o médico vai olhar para vocês, o que eles enxergam? Eles enxergam a ansiedade e a comorbidade, porque você chega no consultório falando que eu sou muito ansiosa, eu estou com depressão, mas vocês não falam os desafios que vocês enfrentam. Doutor, eu não consigo me organizar, eu estou sempre chegando atrasada, eu começo 1000 tarefas ao mesmo tempo e não termino, eu sou extremamente impulsiva, eu sou hiperativa, eu não consigo controlar as minhas emoções. Vocês não têm esse diálogo, porque vocês acobertam, vocês lutam secretamente. Aí quando vocês vão em busca do profissional, vocês só falam da ansiedade e da depressão. O que acontece? O déficit de atenção não é diagnosticado. E aí é por isso que vocês não são tratadas adequadamente, se entopem de remédio para ansiedade, se entopem de remédio para depressão e vocês não tratam do déficit de atenção e os problemas continuam, entendeu? Eu vou pular algumas partes aqui porque eu já sabia que não ia dar tempo. E qual é a minha mensagem para vocês levarem para casa, vocês, minhas TDAHzinhas do coração? O que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam nisso, tudo que eu estou falando agora. Primeiro, que é fundamental que as pesquisas explorem por que o TDAH afeta muito mais as mulheres. E por que isso ocorre? Porque eu vejo assim, porque talvez a tempestade, né, essa tempestade que causa todos esses sintomas internalizados, porque vocês só internalizam todos os sintomas, mas as variações hormonais e a pressão das expectativas que a sociedade tem em relação a vocês, tudo isso se combina para criar um contexto de fatores estressantes que são exclusivos para as mulheres. E é por isso, por todo esse combo que eu acabei de falar, que o déficit de atenção acaba afetando muito mais a todas vocês. Então, atribuir as suas dificuldades às próprias falhas de caráter alimenta a vergonha e a desmoralização nas quais vocês se submetem. Como vocês costumam ser mais reativas do que proativas, gradualmente vocês perdem a confiança no próprio julgamento que vocês têm e por quê? Porque frequentemente esse julgamento que vocês têm, muitas vezes, ele trai vocês. Então vocês acabam realmente perdendo confiança em tomar uma decisão, porque vocês acreditam que não são capazes de fazer um julgamento apropriado, porque muitas vezes vocês acabam tendo consequências negativas e vocês acabam abafando isso. Não, eu não sou capaz de tomar uma decisão, eu não sou capaz de julgar, eu não sou capaz de fazer uma escolha apropriada. Em comparação com os homens, as mulheres com TDAH, elas se percebem sim mais prejudicadas e as experiências ao longo da vida, né, das experiências dos eventos negativos pelos quais vocês passaram, sim, eles causam muita dor em todas vocês. Vocês são mais propensas a culpar a si mesmas por suas dificuldades, sentem-se com sorte se as coisas dão certo e também são mais propensas a lutar com a baixa autoestima e a vergonha. Parece que as mulheres com TDAH são mais vulneráveis às falhas percebidas na autorregulação do que os homens. Mas
E se a experiência dos homens não for considerada o padrão? Lembra do que eu falei? Que todos os dados, tudo que é coletado para diagnosticar o TDAH é baseado nos meninos hiperativos. E se isso não for considerado, né? Se a experiência do homem não for considerado padrão? Essas diferenças sugerem que estudos comparando mulheres com TDAH a mulheres sem o TDAH, isso iria gerar uma maior especificidade sobre o impacto do TDAH na vida da mulher. Então a mensagem final qual é? Não podemos conduzir o vento, mas nós podemos ajustar as velas. Vocês, mulheres com TDAH, não podem mudar o seu cérebro, mas vocês podem ressignificar as experiências de vocês através de uma lente diferente. Podem aprender a abraçar as suas forças e aptidões únicas, celebrar a criatividade de um pensamento não linear, estabelecer novas prioridades com base na autoaceitação e encontrar ambientes onde tenham outras pessoas com TDAH, onde fatalmente vocês irão brilhar. O ideal é que um diagnóstico de TDAH seja feito. Esse é o primeiro passo para reverter um sistema de crenças destrutivas. Por quê? Porque oferece uma explicação neurológica para o porquê de as coisas serem tão difíceis para vocês. E também porque irá validar todas as suas lutas, todos os seus desafios, permitindo que você alcance o sucesso que deseja. Então, minhas TDAHzinhas queridas do coração, ressignifiquem as suas lutas, porque vocês são capazes de fazer tudo o que vocês desejam fazer. Não atribuam o déficit de atenção como um defeito, como uma característica torta, como um erro, como uma coisa ruim, porque não é ruim. Causa problemas? Sim. Causa problemas quando não é diagnosticado, quando não é devidamente tratado. Mas vocês têm o poder de agora se informarem, se educarem e buscarem uma nova maneira de trilhar o caminho de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Amo vocês, uma boa noite e até terça-feira que vem, ok? Beijo grande.